Boa noite. Estamos dando início ao Três Damas e um Coringa desta noite com a presença do jornalista José Carlos Rodrigues de Arruda, um dos sócios proprietários do grupo Periscópio de Comunicação. Há mais de 40 anos, ele acompanha de perto a política ituana e hoje vai conversar conosco sobre o último pleito e os rumos da cidade para os próximos 4 anos. Boa noite, Zé Carlos. É um prazer tê-lo aqui com a gente no nosso programa mais uma vez. Você já esteve aqui na estreia do nosso programa, inaugurou o Três Damas. Prazer tê-lo aqui novamente. O prazer é meu e posso dizer que na primeira vez que aqui estive, não podia imaginar que o programa teria o sucesso que alcançou, que vem alcançando, um progresso sucessivo e que aumenta a cada dia. Vocês estão de parabéns, tá? Não só pela, como é que eu diria assim, pelo movimento que vocês têm dado ao programa, como pelos convidados, não é? Entre os quais eu não posso me incluir por modéstia, né? Mas a maior parte das pessoas que têm vindo aqui tem agradado muito aos telespectadores. Nós é que agradecemos as suas palavras tão lisonjeiras, né, meninas? Boa noite, Priscila. Boa noite, Malu. Boa noite. Então vamos começar a falar de política hoje, né? Como você avaliou o processo eleitoral, a campanha eleitoral deste ano e como você vê o futuro agora da cidade nas mãos das pessoas que foram eleitas? Bem, o fenômeno eleitoral neste último pleito mostrou em todo o Brasil a preferência pela reeleição, porque o país passa por um bom momento. Então o povo está, como é que eu diria assim, se não está satisfeito, pelo menos está contente. As urnas mostraram, ainda mais na nossa região, onde os 5 ou 6 candidatos, incluindo Sorocaba, foram reeleitos, não é? E agora você tem que esperar desses reeleitos uma administração, se não igual à primeira, até melhor, porque agora eles já têm, como é que eu diria, a máquina montada, já conhecem, não é como a primeira vez que alguns dos então eleitos eram marinheiros de primeira viagem. O Maffei nunca tinha sido prefeito, o Herculano nunca tinha sido prefeito, o Geraldo também é a primeira vez que é prefeito, com exceção do Cláudio e do prefeito de Indaiatuba, não é? Eu acredito que nós tenhamos, eles adquiriram experiência para fazer um governo melhor. Todos eles prometeram, né, que esse segundo mandato seria melhor. Todos eles prometeram, tanto em campanha como em palanque, em entrevista. Então estamos aí de olho agora. Todos observaram o que eles deixaram de fazer no primeiro mandato e se comprometeram a fazer agora no segundo, né? E aqui em Itu, Zé, como você viu a nova eleição? Porque as eleições aqui em Itu costumavam ser muito quentes, né? Muito agitadas. Esse processo eleitoral, como é que foi? Bem, aqui em Itu houve uma diferenciação muito grande com outras cidades vizinhas, pelo menos. Em Salto houve uma eleição. Em Porto Feliz houve uma eleição, porque houve adversário. Em Cabriúva foi uma eleição muito aguerrida, não é? Em Indaiatuba não deixou de ser. Mas em Itu, como as pessoas comentavam em tom assim, de piada, né? Itu parece meio que o prefeito ganhou por WO, né? Porque a oposição não compareceu, não é? Não houve um adversário à altura que pudesse motivar uma campanha mais quente, né? Um pouco mais disputada. Então, foi tranquila, sem nenhum problema. Em momento algum, a vitória do Herculano foi sequer contestada em nenhuma hipótese. E o que você atribui a essa falta de liderança da oposição, essa falta de pessoas que se coloquem contra o prefeito ou contra algumas medidas que ele toma? Porque, ao que parece, tudo que vai para a Câmara é aprovado e também na eleição ninguém teve muita voz para
e contra o prefeito, né? A que você atribui essa falta de liderança em Itu? Bom, na verdade não existia até agora uma falta de liderança. Nós tínhamos aí vários políticos que poderiam ter concorrido contra o Ituano com alguma chance. Não é? No final do ano passado mesmo, houve uma sondagem na cidade e mostrava que tinha algum político, como, por exemplo, Oswaldo Sonsini, que tinha condição de concorrer, a própria ex-deputada Maria do Carmo tinha condição de concorrer, e mais alguns nomes de alguns ex-prefeitos, ou mesmo de algum vereador bem votado. Acontece que essa administração, ela realizou algumas obras muito boas, eu diria, algumas obras que a população gostou, principalmente na Cidade Nova. Quando o Herculano anunciou que iria ser o candidato à reeleição, essas lideranças, acho que entenderam que não teriam chance, então desistiram, ninguém se habilitou a ser candidato. A Balbina entrou praticamente sozinha, porque os outros dois candidatos, o Renato Benedetti foi candidato a vereador na eleição passada, não conseguiu se eleger. O Scopel foi candidato a vereador em algumas eleições anteriores, fez uma votação pífia. Então a única era a Balbina, que tinha sempre uma votação aí de 1.500, 1.600, 1.800 votos, 2.000 votos. Até para deputada ela teve, parece que 5 ou 6 mil votos. Não passou disso. E a gente não dizia isso abertamente para ela, porque o motivo não era desanimar nenhum dos candidatos, né? Mas a gente sabia que realmente não ia ter, o prefeito não ia ter adversário. Zé, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que é o seguinte, e gostaria da sua análise. Nós, aqui na TV, nós abrimos espaço para todos os prefeitos falarem logo após o anúncio de que tinham sido reeleitos, ou no caso de Indaiatuba, o Reinaldo Nogueira eleito. O Geraldo Garcia esteve aqui conosco, o Cláudio Maffei esteve conosco, inclusive no mesmo dia da eleição, não é? O Geraldo Garcia, o Reinaldo Nogueira e o Cláudio Maffei. O prefeito Herculano Júnior, ele foi convidado, tal e qual os outros três, não é? E, por meio da assessoria de imprensa, ele disse que não tinha agenda disponível para dar entrevista para a TV. Então, eu queria saber a sua opinião seguinte: por que o prefeito de Itu é tão arredio com relação à TV Convenção? Bem, a cidade toda sabe que existe uma divergência do prefeito com a atual direção da TV Convenção. Então eu acredito que seja por isso. Acho que ele tem os seus temores, não é? Então, talvez ele suponha que os outros candidatos virão aqui num clima de amizade e ele possa ser recebido, eu não vou dizer com animosidade, né? Mas assim, com um pouco mais de frieza, tá? O que eu não acredito que poderia acontecer, porque não, depois da eleição ele foi entrevistado. Segundo eu fiquei sabendo, o jornalista da TV foi convidado a ir à prefeitura e ele deu a entrevista normalmente, né? Talvez ele ache que se sentiria um pouco pressionado com 3 feras assim, né? É diferente de enfrentar um jornalista só, né? Mas a gente não morde. E Zé, qual a sua opinião com a nova formação do Legislativo ituano? Olha, eu acho que não mudou praticamente nada, né? Não mudou praticamente nada. A única novidade que nós teremos para no corpo legislativo é a presença do ex-vereador que agora se reelegeu, o Guilherme Gazola, né? Inclusive um secretário do prefeito me disse esses dias numa conversa informal, disse o prefeito preferiria que se tivesse elegido 5 Raul Seixas do que um Guilherme Gazola. Porque realmente o Gazola faz uma oposição, mais acirrada,
ao mesmo tempo mais equilibrada, mais racional também, entendeu? Não tem nada a ver com a oposição que esse Raul fez, né? E eu acredito que realmente seja o que vai destoar na próxima legislatura, e até porque a candidatura do partido do Guilherme foi obstaculizada, é assim que se diz, né? pelo grupo do prefeito, que não queria que o partido tivesse sequer o registro homologado. Né? Você disse um pouquinho antes que o jornalista da TV esteve lá na prefeitura fazendo uma entrevista com o prefeito logo após a eleição, né? A esse mesmo jornalista, o prefeito disse que o responsável pela eleição do vereador Guilherme Gazola teria sido o Periscópio. Mas não disse por quê, não deu prosseguimento na conversa, em função de outras pessoas terem chegado à sala dele, ao gabinete e tal. A que você acredita esse tipo de raciocínio do prefeito? Não, logo em seguida, um assessor dele disse que o Periscópio, foi o Periscópio que elegeu o Guilherme Gazola por causa do horário gratuito, porque o Periscópio poderia ter cancelado, ou poderia ter dado o que a TV poderia ter dado um jeito de segurar o horário político. Agora, o que é bom que todo mundo saiba, que é uma coisa pacífica, é que está havendo um engano nisso aí. O Periscópio não citou o seu Guilherme Gazola em momento algum da campanha, nem a favor, nem contra. Citou na última enquete como um dos eleitos, tá? E a TV? Não foi a TV Convenção. Eu acredito que o Guilherme soube usar a TV. A TV ajudou demais ele, mas não a TV Convenção. Foi o horário eleitoral gratuito. Você acha que poderia ele foi... ter sido na Bandeirantes, poderia ter sido na TV Aparecida, entendeu? Você acha que ele foi maneira... o candidato a vereador que melhor usou o espaço da propaganda eleitoral gratuita? Exatamente. Que se colocou melhor como oposição. Agora, se nós tivermos o prefeito com 85% dos votos válidos, não é? Na verdade, nós tivemos, na totalidade de votos, pelo menos 20%, 25% que não votou no Herculano. Sejam brancos, sejam nulos, não quiseram votar no Herculano. E provavelmente são pessoas que não avalizaram o governo do Herculano. Então, mas é muito interessante notar também que muitas pessoas, inclusive do nosso conhecimento, votaram no prefeito Herculano e no Guilherme Gazola como vereador. Então votaram na situação e votaram também numa pessoa que vai fazer oposição, que vai fiscalizar, que vai... É interessante notar também essa... Não é bem um conflito de raciocínio, de ideias, não é? Mas é votar naquele que vai fiscalizar aquele outro. Mas isso é interessante. Você quer ver um pouco que interessante? É que o Olavo Volpato, por exemplo, que fez uma campanha muitíssimo mais modesta do que o Gazola, muitíssimo mais modesta, fez 2.000 votos praticamente. E que ajudou a eleger o Guilherme Gazola. Que ajudou pelo menos a dar o coeficiente eleitoral de quase 8.000 lá, né? E Olavo é uma pessoa conhecida como opositor ao Herculano. Na verdade, Olavo não teve a mesma máquina que o apoiasse. Senão ele poderia ter feito mais votos. Poderia ser o mais votado do PPS, ou poderia fazer com que os dois entrassem, ele e o Guilherme. Não é? Mas faltou para o Olavo uma máquina mais azeitada. Né? Zé, uma curiosidade. Nós estamos falando aqui de oposição, você falou do Raul Seixas, né? Que futuro político você vê para o Raul, que na outra eleição teve assim
um número de votos imenso, foi o mais votado, agora já não teve o mesmo número de votos, não teve a mesma felicidade. Que futuro político você vê? Você acha que ele consegue continuar nos meios políticos ou não? Eu acho que ele vai tentar continuar nos meios políticos, não é? Ele vai tentar fazendo política, e acho que ele ajudou de qualquer forma o PPS. Acontece que na primeira vez ele era o grande protesto, não é? A grande graça da eleição, entendeu? A grande diferença da eleição. O fato novo, o fato de galhofa às vezes, não é? Vou votar nesse para não votar em você. Não é? Isso nós já vimos em outras eleições, né? Por exemplo, o caso do Enéas na Câmara Federal. Não é? E agora, eu não vejo como ele possa no futuro repetir talvez até se ele entrar num partido que eleja 4, 5 vereadores, numa coligação, talvez ele entre. Mas eu não vejo mais como, porque agora me parece que a novidade acabou, né? E quem foi para você a grande surpresa aí nessa nova Câmara? Olha, a grande surpresa para mim foram duas pessoas, tá? Se constituíram em duas, que foi a grande surpresa mesmo para mim foi o Marquinhos não entrar. Marquinhos da Funerária. Marquinhos da Funerária não entrar. Né? Porque a cidade inteira falava do Marquinhos, né? A nossa enquete mostrava o Marquinhos, sabe? E quando chegou, acho que mesmo as pessoas que estavam assistindo à transmissão da apuração aqui pela TV, que foi um sucesso fantástico, né? Um sucesso histórico, ligavam, vocês estavam aqui aquele dia, pessoas ligavam, falavam, escutei o Marquinhos, o que está acontecendo? Eu votei nele, todo mundo votou nele e o Marquinhos não foi sequer eleito. Não é? Mas eu acho que a grande novidade aí foi o grande destaque, foi o mais votado, que foi o Neto Bellucci, tá certo? Que não era cogitado, porque os nomes para ser os mais votados, um era o Marquinhos, outro era o Dito Roque, outro era o próprio Giva, entendeu? Mas o Neto Bellucci não sabia que ele ia receber uma votação tão consagradora assim. E o outro é o garoto da saúde, que era o Serginho da Saúde. Não é? O Serginho da Saúde. Não é? Que também aparecia bem na nossa enquete lá, mas e no fim, né, outras pessoas que a Nair Lang, não foi uma surpresa para você? Olha, a Nair Lang, ela não aparecia na enquete nunca. E eu sempre dizia que ela deveria ser uma das vereadoras eleitas. Aí outras pessoas da redação diziam o seguinte, mas agora tem o Lima da prefeitura, que tem muita influência na Igreja Universal, porque Nair Lang era a candidata oficial da Igreja Universal. E aí eu me conformava, falava, bom, se não está aparecendo é porque ela está dividindo os votos com o Lima, não é? Então, mas quando ela foi eleita, não me surpreendeu absolutamente. Não é? Aí apareceu que o Lima não tinha toda aquela votação que a gente supunha que ele ia ter. Agora, o que aconteceu para o Marquinhos aparecer tão bem na enquete do Periscópio e ficar em 21º lugar, por exemplo, na votação? Bom, Malu, primeiro, nós temos que reconhecer que, além de uma pesquisa ou enquete para o Poder Legislativo ser uma coisa dificílima, porque você tem 220 candidatos, nós temos que reconhecer as falhas da nossa enquete. Nós temos que reconhecer as falhas da nossa enquete. Fizemos uma, quando chegou na segunda, apareceram alguns candidatos como mais votados. E antes de publicar, nós resolvemos entrar em contato com os votantes, porque estava havendo alguma manipulação. E constatamos, nossa tristeza, que uma das pessoas que fazia parte da equipe era parente de um dos candidatos a vereador. Agora, num universo de 640 entrevistados, a pessoa pega aí 8, 10 votos, quase 1,5%. Se você fizer uma projeção, você vai chegar a dizer que essa pessoa já está com 1.500 votos. Não é?
E não é verdade. Aí, quando chegou na terceira, na segunda, nós não desconfiamos de outros, mas na terceira já aconteceram mais, nós dispensamos a pessoa, mas na terceira aconteceu novamente. Só que aí nós fomos perceber no final da enquete, no final da apuração. Por quê? Porque as duas pessoas, os dois candidatos, eu me permito citar porque são duas pessoas dignas, honestas, né? Que é o Fred, que era o nosso redator-chefe até 6 ou 7 meses atrás, e o Dado do Lava Jato, né? Que também é uma pessoa muito querida. Então nós imaginamos que talvez fosse duas surpresas. O Fred, porque todo mundo conhecia, porque era o jornalista do Periscópio, um jornal que é lido por 30... E ele fez a campanha também em cima disso, né? Você conhece o Fred? Mirna, você conhece o Fred? Priscila, você conhece o Fred? Era em cima disso a campanha dele. Ele fez uma campanha boa, entendeu? E ele, como é que eu diria assim, ele teria condições, porque por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa... Né? Então, nós nem nos passou pela cabeça. Agora, houve alguma coisa? Eu acho que houve. Mas nesse caso... Só que nesse caso não conseguimos detectar. Tenho absoluta convicção que tanto o Fred, que fez 200 e poucos votos, como o Dado, que fez 150, 160 votos, são pessoas honestíssimas, pessoas... Né? Eu acredito que houve alguma falha. Acredito que houve alguma falha. Que houve, não tenho dúvida. Não é? Mas eu não sei como é que... Você acha que é possível, por exemplo, Zé Carlos, o eleitor se confundir? Numa das conversas com o Fred Gazola, ele dizia que ele estava trabalhando muito na campanha e que ele calculava 1.000 votos. E que ele precisava, na verdade, de 1.500 votos. E o Guilherme Gazola, tem o mesmo sobrenome dele, teve quase 2.000 votos. Você acha que é possível o eleitor confundir o sobrenome a ponto de, por exemplo, o Guilherme Gazola ter tirado o voto do Fred Gazola? Não. Isso não acredito, não. Não acredito por quê? Porque o Guilherme aparecia com destaque em todos os programas dos candidatos a vereador do PPS. O Fred apareceu 1 ou 2 vezes, entendeu? Então não haveria possibilidade de confundir, entendeu? O telespectador vê a imagem, não é? Se ele sabe em quem ele vai votar, ele tem que conhecer pelo menos a feição, como diz o matuto do candidato, não é? Então não acredito, não. E para vereador tem muito, não é, Mirna? Essa coisa de ser próximo, né? O vereador vota, amigo, né? De ser amigo, vota bastante naquele que é amigo. Uma das coisas que foi mais comentada aqui no dia da apuração, o ex-prefeito Sérgio Prévidi comentou muito isso, que é difícil você entender qual é o fio que liga o candidato ao eleitor, né? Porque, às vezes, o eleitor consegue em favor de um, em favor de outro candidato e acaba votando num outro candidato que não lhe deu nada, que não lhe proporcionou nada, só porque é o amigo dele que vai ao bar com ele às sextas-feiras. Né? Então, fica realmente difícil você entender como é que é essa ligação, como é que o eleitor decide por um ou por outro, né? Agora, Zé, mas de todos os eleitos, quais o Periscópio acertou e quais o Periscópio não acertou? Dos 12, nós publicamos o nome de 25 vereadores, os mais votados. Dos 12, acertamos 11. Dos 12, acertamos 11. Você fez igualzinho o prefeito. Dos 12, ele elegeu 11. Pois é. Mas o interessante, Mirna, é que o Marquinhos... Ele fez os anúncios conosco lá no jornal, né? Então, quando ele passou lá e viu a segunda enquete, ele passou lá feliz da vida, conversar conosco e tal. Aí ele falou o seguinte, ele disse assim, olha, o prefeito tem uma pesquisa de um instituto de Sorocaba e bate com a de vocês, do vereador. Você está em primeiro também? Ele falou, não, eu estou entre os 3. Não sei se ele deve... Não tinha motivo para me falar fazer uma pataquada comigo, né? Eu não tinha nenhuma má intenção com ele. Agora,
Só para completar, o caso do Marquinhos, eu acredito que houve uma causa pouco provável, que seria uma grande injustiça, e houve outra causa muito provável. A pouco provável é a de que ele teria perdido a eleição nas vésperas da mesma, tá? Por causa de um acontecimento que houve no cemitério uma semana antes da eleição. Não é? Então aquilo lá foi divulgado pela imprensa regional, pelas TVs regionais, pela TV Convenção, pelo Periscópio. Tá? Por que foi divulgado? Porque não tinha como esconder uma notícia daquela. Não tinha como esconder. Entendeu? É nosso amigo, como centenas de outros candidatos também são nossos amigos. E se acontecesse alguma coisa, nós teríamos que divulgar. Então, existem as pessoas que dizem o seguinte: vocês derrubaram o Marquinhos. Eu não sei. Não sei, porque se foi isso, foi até uma grande injustiça, porque não deu tempo dele explicar. Porque se vocês, não sei se o tempo é suficiente para a gente trocar isso em miúdo, né? Mas o que aconteceu? Os funcionários, o Marquinhos estava em campanha, não estava no serviço funerário, e os funcionários do serviço funerário foram retirar um corpo de alguém que tinha falecido há 2, 3 dias. Já estava inchado, estava se desfazendo. Então, quando eles trouxeram de lá, trouxeram para o cemitério, e não tinha lugar para colocar, porque aquilo lá, o mau cheiro infectava todo ali os arredores do cemitério. Então não tinha como deixar dentro da capela, ou dentro, não tinha uma geladeira suficiente. Eles deixaram lá fora. Por quê? Porque precisava de um atestado de óbito. Precisava, eles não podiam enterrar sem o atestado de óbito. E o médico queria fazer autópsia. Então, como é que ia fazer autópsia num corpo daquele que já estava inchado, não é? Então, eles tiveram que esperar ali até achar um jeito de levar para Sorocaba. Levaram para Sorocaba, houve um médico que não sei se fez autópsia ou não fez, mas deu o atestado de óbito. Então, o procedimento foi normal. Aconteceu isso semana passada em São Paulo. E foi da mesma forma um reboliço da imprensa. Aconteceu também em Goiás, agora, semana passada, porque uma geladeira então deu problema. Não foi em São Paulo, em Goiás, uma geladeira do ML deu problema e ficaram 3 corpos também lá, enfim, ao relento. Isso. Na verdade, o procedimento aqui foi correto, porém, você não pode exigir que a família entenda isso como um procedimento correto. Claro. Com certeza. Aí o que aconteceu? Toda a imprensa noticiou. Mas eu acho que não havia tempo para o Marquinhos perder tantos votos. Isso aí, para mim, é a causa menos plausível. Mesmo porque, quando chega nessa época eleitoral, a imprensa toma um cuidado especial com o que ela vai divulgar acerca dos candidatos. Então, se foi divulgado, a imprensa pesou muito bem isso junto ao seu departamento jurídico, se deveria ou não divulgar. Então, ninguém vai divulgando uma coisa assim, em época de eleição, a torto direito, né? Até agora, porque ele nem era o secretário, ele foi desincompatibilizado do cargo antes por lei, né? Ele não estava presente em tudo isso, né? Mas eu acho que também houve, como é que eu diria assim, houve um pouco de desatenção da assessoria de imprensa da prefeitura. Sem dúvida. Entendeu? Porque aquilo ali, se é que atingiu o Marquinhos, deveria ter atingido de alguma forma o prefeito também, mas não atingiu. Então a causa plausível, na minha opinião, sobre a derrota do Marquinhos, foi o já ganhou. Todo mundo. A síndrome do já ganhou. Dele, no caso, mas dos eleitores. Então todo mundo dizia, eu acho que todo mundo começou a pensar, bom, fulano me pediu voto, eu ia votar para o Marquinhos já está eleito, então eu vou votar para outro. Pode ser. Entendeu? E isso aí eu já vi em Itu, com vários candidatos. Nós tínhamos um candidato aqui, o Zinho do Violão, era um cara queridíssimo, é uma pessoa queridíssima, todos achavam que ele estava eleito. E eu confesso, Zé, que eu já tive esse pensamento na hora de votar. Tipo assim, eu fiquei entre 2 candidatos, eu falei, não vou votar para X porque já está eleito, então vou votar para Y. Então eu já tive esse pensamento. Então, eu acho que foi isso que aconteceu com o Marquinhos. Isso é muito comum. Aos milhares. Isso é muito comum. Aos milhares.
Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. A Todos Convenção oferece ao mercado todos, coberturas, comunicação visual em vários modelos, combinando beleza e requinte com o seu estilo. Valorize a sua casa, sua chácara e seu negócio. Todos Convenção, realizando o seu sonho e inovando sempre. Telefone 11 40 25 50 50. Saia na frente com o feirão de fábrica Magilenon Renault. Megane Sedã 1.6, 16 válvulas Highflex a partir de 53.990. Sandero a partir de 29.490 com IPVA total grátis e taxa de 0,99. Logan a partir de 27.990 também com IPVA total grátis e taxa de 0,99. Clio Campos a partir de 24.990. Ofertas por tempo limitado, só neste final de semana. Comemore seu novo Renault com a Magilenon e tu. Salão Transforme, onde as mulheres mais exigentes recebem o que existe de mais moderno em técnicas e conceitos avançados em cabelo, estética, manicure, depilação, maquiagem definitiva, design de sobrancelhas e bronzeamento. O Salão Transforme tem os profissionais mais experientes para cuidar da sua beleza. Afinal de contas, você merece o melhor. Agende um horário conosco. Transforme seu visual em boas mãos. Rua Santa Rita 389. Telefone 4013 3000. Você quer a melhor solução para o seu negócio? Então contrate a Virtual Design e acerte na mosca. Na hora de montar seu estande para feiras e eventos nacionais ou internacionais, a Virtual Design desenvolve o seu projeto com muita criatividade e apresenta o seu negócio de uma forma inovadora ao mercado. Na hora de montar seu estande, consulte a Virtual Design, a melhor solução para a sua empresa. Rua Maestro Isaías Esparanins e Belcofiné, número 26, em Itu. Telefone 4022-4128. Entre em sintonia com o mundo moderno e sinta a alegria de viver, frequentando uma academia que possui os melhores equipamentos, professores preparados e especializados. Na Alongues Academia, além de tudo isso, você encontra um ambiente descontraído com gente feliz. Conheça o revolucionário método Pilates de condicionamento físico, que alia exercícios que fazem bem ao corpo e à mente. Alongue-se Academia, mais qualidade de vida. Rua Domingos Fernandes, número 250, no centro de Itu. Telefone 4022-5017. Flores que alegram sua vida, perfumam as casas e agradam em qualquer situação. Você só encontra na Fates Floricultura, que lhe oferece os mais belos arranjos e buquês de flores. Então não se esqueça, nas ocasiões especiais, procure a Fates Floricultura. Bom atendimento e produtos de qualidade. Fates Floricultura, Rua do Patrocínio, número 11, no centro da cidade, em Itu. E aí, padre? Muito obrigado, meu filho. O seu carro é ótimo. Mas reza umas 50 Ave-Marias. Mas eu não fiz nada, padre. Mas vai fazer, meu filho. Vai fazer. Kia Sportage, ainda mais bonito, mais charmoso, mais SUV. De volta com 3 Damas e um Coringa, nosso entrevistado essa noite é o jornalista José Carlos Rodrigues de Arruda, um dos sócios proprietários do grupo Periscópio de Comunicação. Zé Carlos, nós falávamos sobre pesquisas eleitorais, enquetes. Eu tenho uma pergunta para você. Na sua opinião, o povo estaria agora aprendendo a burlar o pesquisador, a pesquisa? Porque eu faço o seguinte raciocínio. Em São Paulo, no primeiro turno, a pesquisa da Folha dava Alckmin e Marta para o segundo turno. Aí, quando chegou na eleição, o Alckmin caiu fora e o Kassab se superou inclusive a Marta, né, no primeiro turno. Então me dá a impressão de que o povo não está sendo muito honesto quando se pergunta, ou aprendeu a
disfarçar, né? Falar que vai votar em um e votar em outro na hora H. Como você vê essa diferença entre a pesquisa de véspera da Folha e o resultado final do primeiro turno em São Paulo? Bom, Mirna, é preciso a gente recordar que o acontecimento mais marcante de pesquisa no Brasil, eu acho que foi o Brizola no Rio de Janeiro, quando se elegeu pela primeira vez, e a Erundina, quando se elegeu em São Paulo. Tá? O Brizola partiu lá com 3%, tinha 3% lá para governador do Rio. E quando chegou no final, houve até um cambalacho para tentar tirar a eleição dele. Não é? Então todas as pesquisas davam o outro candidato como vencedor e até mesmo na apuração havia um cambalacho para tirá-lo para tirar a vitória do Brizola. Em São Paulo, com relação à Erundina, aconteceu isso. Na véspera da eleição, a Erundina não tinha chance. Não é? A briga me parece que era Maluf e alguém do PMDB, que eu não me lembro quem era o candidato. E quando chegou na noite do sábado, aí até as televisões já estavam dando que a Erundina tinha virado o jogo. Não é? Então, teve também o episódio do Jânio Quadros e o Fernando Henrique. Também, que inclusive só a Jovem Pan acertou. Exatamente. Só a Jovem Pan acertou. Que inclusive o Fernando Henrique posou. Tinha sentado na cadeira. Posou na cadeira, na mesa do gabinete, não é? Como na mesa do prefeito. E o Jânio Quadros depois fez se fotografar, dando a seguinte declaração: que nádegas indevidas tinham sentado naquela cadeira. E ele dedetizou com inseticida a cadeira. Né? Era um bom marqueteiro ele, né? Então, mas agora em São Paulo, o que eu acredito que aconteceu? Não houve surpresa nenhuma. Por quê? O Alckmin foi caindo e os eleitores do Alckmin jamais votariam na Marta. Jamais votariam na Marta. Então, quando a Folha deu nas vésperas que o Alckmin estava fora, o pessoal foi se decidindo pelo Kassab. No final do primeiro turno, a Folha noticiou, o Datafolha deu que ele tinha 35 e a Marta 40, e quando chegou no dia da eleição, inverteu. A Marta, o Kassab que teve 40 e a Marta com 35. No segundo turno, não precisava nem ter eleição, porque o Kassab e o Alckmin, no fundo, é o mesmo grupo político, é a mesma tendência política, não é? Então, se somaram e as pessoas estão dizendo que foi essa declaração da Marta colocando a sexualidade do Kassab. Insinuando. Não foi nada disso, não. O pessoal, ela podia ter recebido um milagre do Santo Apolônio que não ia resolver o problema dela. Na verdade, esse pessoal não votaria nela mesmo, como não vai votar na próxima. Tá? Então, vai demorar para o PT conquistar alguma coisa para valer mesmo. Aqui, depois que se tornou situação. Enquanto era oposição, né, então nós tivemos o Suplicy se elegendo, a própria Marta se elegendo, a Erundina se elegendo. Agora, Zé, veja só, a não eleição da Marta em São Paulo me parece que mostra um pouco que para prefeito, para cargos majoritários, não acontece muito essa transferência de votos, porque ela teve um Lula só para ela, enquanto o Serra se dividiu praticamente entre o Alckmin e o Kassab. E ela dizia, eu tenho um Lula só para mim, enquanto eles brigam pelo governador. A minha pergunta para você é, trazendo essa situação aqui para a nossa cidade, tudo indica que a deputada Rita seja a candidata a prefeita agora, daqui 4 anos, não é? Para substituir o prefeito Herculano. A minha pergunta para você é o seguinte: existe essa possibilidade de transferir votos do prefeito Herculano para a esposa Rita? Olha, veja bem, acho que existe. Existe. Porque, veja bem, ela foi candidata a deputada, então, e foi muito bem votada em Itu. Tá certo? Como a ex-deputada Maria do Carmo foi candidata, muito bem votada em Itu, com apoio do marido, que era prefeito.
Então eu acredito, nesse caso, eu acredito que possa ser. Agora, uma coisa é a eleição, é eleger a própria esposa, o próprio filho, o próprio cunhado, não é? Como já houve casos, não é? Para deputado. Porque aí você não tem a caracterização total como é que se diz, da família, da dinastia, não é? Da formação da dinastia. Agora, para prefeito já é um pouquinho mais difícil. Você acha que isso é benéfico para a cidade? Bem, a criação dessa veja dinastia? Bem, olha, isso aí é como eu sempre digo, no primeiro momento é. Tanto assim que a Maria do Carmo Piunte trouxe benefícios para Itu. E a Rita também trouxe benefícios para Itu. Mas a partir do momento em que você vê que as coisas vão ficando em família, o próprio povo percebe e não tem... Até a maior dinastia que nós já tivemos no Brasil, pelo menos no meu contemporânea comigo, foi a do Magalhães, na Bahia. E agora não conseguem, o neto dele não consegue sequer passar para o segundo turno. Não é? Mas voltando um pouquinho ao caso da pesquisa. Não é? Uma coisa que me anima é que, até agora, nós fizemos três enquetes em 3 eleições diferenciadas. E, em 2004, nós acertamos na mosca. Em 2006, nós acertamos na mosca. E agora, novamente, o Periscópio acertou na mosca. Porque eles vão dizer, mas vocês disseram que o Herculano tinha 79%, ele teve 85%. Ele teve 85% dos votos válidos. Isso aí a enquete não tem como mostrar. Quem vai votar nulo, quem vai votar branco, Você pergunta qual é a preferência. A pessoa muitas vezes vota num ou vota no outro, mas a cabeça dele já está virada para votar para nulo ou para branco, entendeu? Então nós, na verdade, acertamos na mosca, como tem sido. Para vereador, nós temos muito que aprender. Né? E não sei se vai ser com a Datafolha, não sei se vai ser com o Ibope, porque eles também erram. Né? Zé, e você sendo jornalista, né, pertence ao grupo do Periscópio, você tem conhecimento de todos os problemas que a população de Itu passa, né? Também passa a ter conhecimento de todos os problemas em relação à política de Itu. E você também fez uma avaliação desses últimos anos, né, que nós tivemos aqui com a política de Itu. Como você acha e o que você acha que serão os principais problemas agora para a próxima, né, para a próxima gestão, do prefeito Herculano? Quais serão os principais problemas que eles vão enfrentar aqui em Itu? Quanto à administração mesmo municipal? Bom, olha, eu não quero ser oportunista, mas realmente, se tem alguma coisa que o prefeito vai precisar tomar providência urgente, é com relação à saúde. Tá? Não estou falando isso para querer destacar esse escândalo todo que está envolvendo aí o nome da prefeitura, o nome do prefeito, o nome do assessor do prefeito, mas a realidade é esta. Não é? Nós evitamos divulgar as coisas que os candidatos fizeram durante a campanha eleitoral, porque às vezes as pessoas se aproveitam da imprensa para se engrandecer, para ganhar votos. Mas a candidata Balbina fez várias matérias sobre a saúde de Itu. Tá? E hoje nós estamos vendo que era tudo verdade. Tá? E será que existe... Pode ter crime igual, mas um crime maior do que você roubar o dinheiro de pessoas que vão num posto de saúde, num pronto-socorro municipal, num pronto atendimento público, e só podem ser atendidos dali a 6 meses. É absurdo. É absurdo. Tem mais um detalhe. Absurdo, no dia do atendimento, entendeu? a TV, a nossa reportagem esteve lá verificando. No dia do atendimento, uma consulta que é marcada para as 11 horas da manhã, o médico foi atender às 3 horas da tarde.
E você precisa considerar que essa pessoa está lá sem almoço, sem dinheiro para almoçar nos restaurantes aí da cidade. Ela está ali, você imagina a situação. Uma consulta marcada para as 11 da manhã, a pessoa foi atendida às 3. E pasme você, ainda foi mal atendida pelo médico, mas não mal atendida na questão técnica médica, não. Foi humilhado pelo médico dentro da sala de consulta, dentro do consultório médico. Então, realmente, isso que você está falando, de prestar, a administração vai ter que prestar mais atenção na saúde, isso é absolutamente urgente. Mas a vereadora Balbini esteve aqui no nosso programa e já naquela oportunidade disse da preocupação dela com relação aos contratos da prefeitura, principalmente esses da área da saúde, em que agora nós estamos vendo o envolvimento de uma das empresas aí num probleminha aí com a Polícia Federal, não é? Probleminha? Problemão. Na verdade, o próprio secretário declarou que paga 5 milhões anuais para essa empresa. São quase 500 mil por mês. Onde é que vai esses 500 mil por mês? E com detalhe, a vereadora Balbina, ela acusa a prefeitura, inclusive ela deu uma entrevista para a televisão ontem, e ela acusa a prefeitura de fazer um contrato com uma empresa que, nesse valor altíssimo, somente para ser administrada, para ser gerenciado, um medicamento que já vem do governo federal. O medicamento vem para a prefeitura do governo federal. Essa empresa ela recebe um valor altíssimo de contrato apenas para gerenciar a distribuição desses medicamentos. Então, realmente, uma das coisas que mais me assusta nessa administração é com relação ontem o vereador Claudinho do Alvorada, que inclusive nem quis ser candidato à reeleição, não quis ser candidato novamente, então agora em dezembro termina o mandato dele. Ele diz o seguinte na tribuna da Câmara, ele diz que há mais de 2 anos ele vem fazendo requerimentos na Câmara solicitando informações a respeito principalmente desse contrato com a Home Care, com essa empresa. E todos os requerimentos dele são arquivados. Então ele não entende por que a prefeitura se recusa a dar informação. E aí ele faz o seguinte questionamento: se está tudo certo, por que não dar a informação de que está tudo certo? Por que esconde? Então a minha pergunta para você, Zé Carlos, é o seguinte: você toca o jornal de maior circulação da cidade. Esse tipo de procedimento do executivo, ele assusta a imprensa? Ele aguça a curiosidade da imprensa no momento em que ele começa a esconder dados de contratos, valores e ações do próprio executivo? Olha, veja bem, a imprensa interiorana, de um modo geral, não tem a mesma estrutura da grande imprensa, de uma revista Veja, de uma Rede Globo, de uma Folha de São Paulo, né? Então, o máximo que você pode fazer é ir até a assessoria de imprensa, perguntar ao prefeito, perguntar ao secretário, tá? E constatar e divulgar para a população que o vereador não está cumprindo aquilo para que ele foi eleito, tá? Então, há poucos dias eu vi o presidente da Câmara dando uma entrevista na TV Convenção, né? Então, dizia o vereador Benedito Roque: não, nós não aumentamos o nosso salário, nós não aumentamos. Quem está dizendo isso é a imprensa está mentindo, porque ali a lei diz que nós devemos ganhar tal percentual dos deputados. Não é verdade. Eu já procurei isso, eu já procurei essa lei em todos os lugares. O que eu vi na lei é o seguinte: os vereadores podem ganhar, não devem ganhar, tá certo? Então é muito diferente uma coisa da outra. É muito diferente, tá? Então houve um aumento absurdo no salário dos vereadores. Houve um aumento mais absurdo ainda no salário do vice-prefeito, porque o vice-prefeito não tem cargo. O vice-prefeito pode ficar dormindo 24 horas por dia, de sábado a sábado. Né? E no dia do pagamento ele vai lá e recebe. R$8.000. Se o prefeito convocá-lo para ser secretário ou para fazer qualquer coisa... Aí é justificável. Não, mas se ele quiser, ele fala: não quero.
Não vou. Sem dúvida. Eu só vou aí para assumir o seu lugar a hora que você sair. E ele ganha 8 mil por mês. Olha a porta que eles abriram para como é que eu diria assim, para o absurdo, né? Para o ridículo. Não, mas eu acho importante deixar claro também que se os requerimentos são arquivados, é porque não são aprovados dentro da própria Câmara. Então, eles nem chegam aí para o prefeito. Quer dizer, a bancada do prefeito evita que isso chegue até o prefeito arquivando. Você quer ver um exemplo? Você quer ver um exemplo? Essa semana que passou, o vereador Raul Seixas fez um requerimento pedindo para que fosse para votação uma moção de protesto contra o prefeito Herculano, em função dessa suposta participação dele nesse envolvimento, esse envolvimento todo aí com essa quadrilha que foi presa aí da Home Care. O Dito Roque, o presidente da Câmara, disse que o requerimento dele tinha sido redigido de forma equivocada, de forma errada, então não podia ir para a votação. E simplesmente não foi a votação. Então, a manipulação ali dentro da Câmara é tão ridícula que chega a ser ofensiva. Chega a ser ofensiva. É bom que se deixe claro que o prefeito conta com muitos escudos dentro da Câmara que auxiliam. Ele é blindado, ele é blindado dentro lá da Câmara para que esse tipo de informação um pouco mais indigesta não chegue até a prefeitura e ele seja obrigado a dar essa informação de forma oficial. Por isso que o eleitor precisa ter muito cuidado quando vai votar, escolher muito bem o seu vereador, porque às vezes a atitude dele dentro da Câmara pode não corresponder ao que você pensa ou você gostaria que ele estivesse votando e agindo. É nesse ponto que eu acredito no Guilherme Gazzola. Eu acredito que ele vai ser o vereador que vai fazer a diferença dentro da Câmara Municipal. Acho que vai ser o vereador que vai, pelo conhecimento técnico dele, pela experiência de já ter sido vereador em outro mandato, não é? Ele vai vai fazer aquele papel que o vereador tem que fazer, que é fiscalizar. Agora, Zé, eu tenho mais uma pergunta para você. Esse envolvimento todo de Itu com nós já temos aqui 3 escândalos nacionais, e nos 3 escândalos nacionais de corrupção, a Prefeitura de Itu está envolvida. Houve o escândalo do superfaturamento das apostilas da área da educação, que o Ministério Público de Campinas está investigando, e o prefeito Herculano foi acusado também de participar, de promover de participar da licitação superfaturada. Tivemos também o caso das ambulâncias, da máfia dos sanguessugas. A Prefeitura de Itu novamente estava lá participando da ação. E agora esse absurdo, que é uma coisa que assim até comove a gente, porque como você disse, você tirar daquelas pessoas que menos têm, é como você humilhar uma pessoa que já, pela própria natureza dela, ela já é humilhada. Não é? Eu quero ver você humilhar um grandão, um ricaço ou um cara de poder. Aí eu quero ver você humilhar. Aí é que vai se medir o valor dessa pessoa. E aí, o que me intriga é que, novamente, mais um escândalo e a Prefeitura de Itu está envolvida. Claro, tudo isso está sendo investigado, a polícia está investigando, nós temos, inclusive, notícias todos os dias, não é, que as investigações estão caminhando e tal, porque são várias prefeituras do estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás envolvidas. A minha pergunta para você é o seguinte: isso prejudica a cidade? Essas suspeitas todas prejudicam a cidade? Eu pergunto isso porque agora mesmo nós tivemos a eleição do Barack Obama nos Estados Unidos e a gente sentiu, pela televisão, óbvio, né? Mas a gente sentiu um grande momento de ânimo geral, planetário. Não é? E daqui a pouco você vê a sua cidade, os seus governantes envolvidos nessas fraudes todas aí, e como eu disse, né, com medicamento, que é uma coisa que, puxa vida, né, atende aquela pessoa mais pobre da cidade. Então a minha pergunta para você é: esse tipo de envolvimento nesses escândalos nacionais da Prefeitura de Itu prejudica a cidade? Evidentemente. É uma pergunta com resposta óbvia. Sempre prejudica. Até mesmo a vinda a possível vinda de uma indústria para Itu fica prejudicado. Você acha que o empresário vai se dignar a trazer uma indústria para a cidade, supondo que ele vai poder
ser alvo de alguma proposta indecorosa? Não vai. Então eu acredito que aí é que estaria o trabalho do vereador. Tá certo? Houve a denúncia. Eu faço questão, Malu, de deixar claro aqui que não está comprovada a participação de ninguém em nada, nem do prefeito, nem do secretário da Saúde, nem da secretária da Educação. Isso aí eu acredito que a justiça vai chegar lá e vai punir, vai inocentar quem que esteja no final do processo, tá? E acho que a justiça nunca funcionou tão bem neste país como agora, tá? Então, mas o questionamento maior que eu faço é para os próprios vereadores. O que é que eles estão fazendo lá na Câmara? Eu pergunto, o que é que eles estão fazendo? Aí o vereador vem e diz o seguinte: a imprensa é mentirosa, o Periscópio mente, entendeu? Já teve vereador que criticou a TV, tá? Então, por que eu fui reeleito? Como é que eu fui reeleito? Ele acredita seriamente que o fato dele ter sido reeleito o absolveu de qualquer culpa, de qualquer responsabilidade. Eu estou aqui para representar o povo. Por quê? Porque eu fiz 2.000 votos, 3.000 votos, 4.000 votos. É importante que cada um daqueles lá saibam que 80% dos mensaleiros foram eleitos. 80%. João Paulo Funha foi eleito em Osasco, o outro foi eleito em Ribeirão Preto, o outro foi eleito em Goiás, o outro, e assim por diante. Esses votos têm que ser representados com dignidade, não é? Pois é, entendeu? Mas também esses votos não os eximem de serem punidos pela justiça. O processo está andando. O processo está andando, a investigação está correndo, a polícia está frequentando a cidade o tempo inteiro, fazendo investigações, fazendo perguntas, procurando gente, averiguando. Quer dizer, o processo não para. Veja bem, eu digo isso com muita esperança, tá certo? A cidade inteira sabe que nem o Periscópio, nem a TV Convenção, nem a Rádio Cidade, ninguém morre de amores pelo seu Guilherme Gazola, entendeu? Se foi a TV que elegeu o seu Guilherme Gazola, não foi a TV Convenção, eu insisto. O foi horário o horário eleitoral gratuito. Se fosse no canal Aparecida, ele teria sido beneficiado do mesmo jeito. Se fosse na Banda, ele teria sido beneficiado. Não é a TV Convenção. Horário eleitoral gratuito, tá certo? E aí eu acho que está a chave, a chave da população a partir de agora. Nós precisamos mostrar para a população semanalmente o que é que está acontecendo. Cada requerimento que entra lá e eles bloqueiam. Porque eles não vão poder brecar a TV de entrar, o jornal de entrar, a rádio de entrar. E nós precisamos que a rádio também entre nessa jogada. E é por isso que nós lutamos a favor da família Pires de Almeida, para que a TV não fique nas mãos dos políticos. Entendeu? E agora, mais do que nunca, chegou o momento. Cada político que se reelege, ele acha que ele está por cima da carne seca. E nós já vimos demais o que aconteceu, até mesmo com o político do quilate de um Fernando Henrique Cardoso. Caiu, deixou o governo, entendeu? Mais baixo do que rodapé de baile. Tadinho. Entendeu? Mas Por que fala assim dele? Não foi só o Fernando Henrique. Muitos, tá? O próprio Olavo Volpato, quando foi prefeito de Itu, ele foi eleito por 4 anos. Aí ele foi muito bem os 4 anos dele. Aí veio uma prorrogação de 2 anos. Aí ele se afundou. Nunca mais foi eleito. Por quê? Porque como é que eu diria assim? Parece que ele tem a obrigação de se superar. Tá certo? E nós agora, nesse mandato que se inicia agora em janeiro, acho que tanto a TV, como o jornal, como a rádio, nós vamos ter que mostrar para a população que nós temos que dificultar realmente a reeleição desses vereadores. Nós não fizemos tudo o que podíamos ter feito. Nós não fizemos tudo o que nós podíamos ter feito para dificultar a reeleição. Tá? Até porque temos que reconhecer
a ligação social que temos com a maioria. Entendeu? Quem é que não gosta do Giva, uma pessoa simpática? Quem é que não gosta do Neto Bellucci, um amigo de todos nós? Quem é que não gosta do Adalto, que está sempre conosco? Até mesmo do pastor que não ganhou, o Reginaldo, entendeu? Nós temos uma porção de amigos com quem você cruza a todo momento, então você não quer. Não é a pessoa que você não gosta. Agora, o posicionamento dele na Câmara, como vereador, é isso que nós temos que ver. Nós perguntamos para o Maffei, como é que vocês conseguiram fazer numa terra como Porto Feliz, o PT ganhar uma eleição e ganhar a reeleição? Ele disse o quê? Educando a juventude politicamente. Nós vamos ter que achar um caminho para chamar essa juventude. Porque daqui 4 anos nós vamos ter aí mais 10, 15, 20 mil eleitores novos. Exatamente. Então nós temos que chamar a atenção deles e mostrar para eles. Olha, este vereador está ganhando 40 mil reais de aposentadoria. Sabe de onde sai? Ele tem que saber disso. Entendeu? Então, o vereador vai dizer para nós que ganha isso? Não, nós temos que ir atrás, buscar, para ele não ficar falando que a imprensa é mentirosa. Entendeu? Que a imprensa é... E não pensar que porque ele recebeu 3, 4 mil votos, ele está absorvido. Zé, falando de futuro político, quem você, assim, rapidinho, porque o nosso tempo está esgotando, quem você aponta aí como os possíveis candidatos a deputado para representar Itu na próxima eleição? Olha, a Rita está fazendo um bom trabalho. O Neto Bellucci, que acho que é o tempo dele, ele não esconde de ninguém que ele tem vontade de ser candidato a deputado. O Guilherme Gazola, porque quer ser prefeito, então se ele não for candidato a deputado, a população tem isso, né? Acha que ele não está tendo coragem de enfrentar. Então se ele entra, mesmo que ele faça 800 votos, marca na população, né? Como o próprio Herculano fez na primeira vez, né? Se candidatou, não se elegeu, mas se lança em todo o município, né, numa campanha. Vejo esses 3 de Itu. Acho que esses 3. Só mais uma pergunta, a minha última, Mirna, prometo. É engraçado para você está há 40 anos aí acompanhando a política de Itu. É engraçado para você notar que os prefeitos vão passando e a imprensa continua? Pois é, né? Pois é isso. Primeiro, eu fico assim, abismado de ver como vocês fazem questão, as 3, de dizer que faz 40 anos que eu estou na política. Entendeu? Para mostrar a sua experiência. Exatamente. E agora a pergunta que eu quero fazer é justamente em relação à sua experiência. Zé, você, como sócio proprietário, né, do Grupo Periscópio de Comunicação, que está fazendo esse trabalho de parceria com a TV Convenção e que há 8 meses vem participando do crescimento, do desenvolvimento da TV Convenção, que deixou de ser a TV Confusão, como a população ituana via, né, vem sendo muito elogiada por sua programação, pela seriedade que o grupo vem trazendo, né, para a TV. E também eu acho que o ponto principal foi a cobertura das eleições, né, que a TV mostrou a seriedade do seu trabalho, 14 horas no ar, trazendo informação para a população, e foi muito, né, assim, especial esse momento para a TV, e principalmente acho que para nós que participamos desse trabalho todo. Eu queria saber, Zé, como que você se sente vendo esses 8 meses, esse crescimento, com a sua experiência que você tem, e claro, com certeza vem doando essa experiência para a gente. Olha, as pessoas costumam dizer que eu tenho, o joelho na igreja e uma pedra no coração, entendeu? Os adversários dizem isso, porque eu vou todo dia à igreja, me ajoelho, todo dia vou à missa, não é? E lá, dificilmente o dia em que eu não peço para Nossa Senhora me orientar, para que a gente consiga levar essa televisão para ser um bem para o povo. Se essa televisão nunca vier a ser do Grupo Periscópio, não tem problema, porque, na verdade, os únicos donos reais dessa televisão são os componentes herdeiros de Olimar Pires de Almeida. Mas todo dia eu peço muito para que
e tu venha a ter uma televisão. Mesmo que ela não venha a ser do Periscópio, que ela caia em outras mãos, se Deus quiser, não vai cair em mãos de político. Agora, o que está sendo feito está trazendo vitória em cima de vitória. O que está sendo planejado trará novas vitórias, porque outras coisas estão sendo planejadas para começar nesse final de ano e no começo de outro ano, tá certo? Então, enquanto houver essa parceria, digamos assim, onde o Periscópio é responsável pelo jornalismo e tirando os programas jornalísticos mesmo, assim, que fogem ao Periscópio no ar, nós temos a supervisão, a produção da Malu Garcia, que é procuradora da família, não é? E de vocês que fazem parte como jornalistas também, e outros que fazem outros programas, né? Então eu acredito que a partir daí, com a credibilidade que vocês têm dado e que outros programas têm dado, o futuro da TV, não sei se vai ser de mais 6 meses, ou mais 6 anos, ou mais 60 anos. Enquanto a gente estiver batalhando nisso, vai ser cada vez melhor. Zé, eu queria fazer uma pergunta para você. Como que você, que estreou o nosso programa, né, está avaliando o nosso programa e se a gente corre o risco de ser tirada do ar, assim como o Silvio Santos fez com a Adriane Galisteu e com outros apresentadores do SBT? Olha, na verdade, lá no SBT, o que conta é a beleza. Entendeu? Mas nesse quesito viu? Nós estamos garantidas. Então. Aqui na TV Convenção, pelo que se sabe até agora, entendeu? Isso aí já não é o ponto principal, porque todas são mais bonitas do que a Adriana Galisteu. Mas o que importa é o talento de cada uma de vocês e das repórteres também que fazem o nosso dia a dia. Entendeu? Que estão dando toda essa... na abertura do programa eu já parabenizei vocês. Acho que vocês estão cada vez melhor. E dentro dessa melhora, vocês também vão fazer alguma coisa, vão inovar em alguma coisa. Cada programa vai ter sua inovação para melhorar. Não é? E como nós somos muito modestas, né, Mirna? Então acho que nós estamos garantidas, né? Acho que sim. Mais um ano de contrato, meninas. Para encerrar, Zé, quando que Salto e Porto Feliz e as outras cidades da região vão poder começar a contar com a retransmissão da TV Convenção? Olha, aí vai depender muito dos entendimentos da Malu com a sociedade, né, com a família do Orlimar, para ver o que nós... Porque isso aí não é uma coisa que custe tão barato, né? Temos que conseguir um lugar para colocar uma torre, temos que conseguir alguns mais equipamentos, né? E hoje em dia a TV praticamente está somente se mantendo e pagando dívidas, não é? Então isso aí é um investimento que, não sei, não depende só de um parceiro no caso, né? Depende de todo o envolvimento dos componentes da TV. Ok, obrigado, Zé Carlos, pela sua presença mais uma vez em nosso programa. Obrigado. É sempre bom tê-lo aqui com a gente. Quando quiser voltar, pode falar e a gente também vai cutucar você para você estar voltando aqui no nosso programa mais para frente. Obrigada, viu? Eu é que fico muito grato a vocês. Desejo ao telespectador uma boa noite e que continue nos prestigiando, tanto o Periscópio como a TV Convenção e mais ainda o nosso Periscópio no ar. Boa noite. Obrigada, produção. Obrigada a você que nos acompanhou toda essa noite. Obrigada e um beijo no coração. Até semana que vem.